Fala pessoas, vamos resolver aqui a questão do IFSU 2017. As corridas com obstáculos são provas de atletismo que fazem parte do programa olímpico e consistem em corridas que têm um percurso com barreiras que os atletas têm de saltar. Suponha que uma prova tem um percurso de 1.000 metros e que a primeira barreira esteja a 25 metros da largada, a segunda barreira a 50 metros e assim sucessivamente. Se a última barreira está a 25 metros da linha de chegada, qual é o total de barreiras do percurso? Bem, vamos tentar aqui traduzir esse resultado da seguinte maneira. Olha só, imagine que você tem aqui um percurso, eu vou colocar o ponto de partida representado por esse retângulo e vou colocar também aqui um ponto de chegada representado por esse outro retângulo. Vamos colocar aqui as iniciais, a largada e chegada. A questão disse que a primeira barreira é colocada a 25 metros do ponto de largada, né? Do momento da largada. Vamos colocar aqui a primeira barreira. E nós temos a segunda a 50 metros da largada. Ou seja, a gente consegue observar que as barreiras serão colocadas umas das outras sempre a 25 metros. Bem, ele ainda diz que a última barreira vai ser colocada a 25 metros do ponto de chegada. Ou seja, esse padrão ele acaba se repetindo. Bem, vamos colocar aqui da seguinte maneira. O percurso todo, ele disse na questão que tinha 1.000 metros, tá? O percurso todo, ele disse na questão que tinha 1.000 metros. E cada espaço desse tem a 25. Vamos colocar aqui, ó, 25, 25, 25, 25 e o último 25. Aqui no meio eu não sei a quantidade, tá? De barreiras e também de espaços. Bem, o raciocínio para essa questão é interessante porque a gente pode tornar esse problema menor para a gente entender e depois que a gente entende, a gente amplia. Então, por exemplo, vamos imaginar que exista aqui uma distância de 8 metros e eu resolva dividir esses 8 metros em 4 espaços de medidas iguais. Então, vamos imaginar 4 espaços aqui assim. Dois espaços. Como eu quero 4, vamos colocar aqui. Bem, cada espaço desse, obviamente, né, vai ser obtido quando você fizer 8 dividido por 4 e você vai obter 2, 2, 2, 2. Cada espaço desse tem 2 metros. Mas o grande lance que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Observe que com 4 espaços eu consigo marcar 5 pontos. Com 4 espaços eu consigo marcar 5 pontos. Então vou botar aqui, ó. A quantidade de espaços é 4, a quantidade de pontos vai ser 4 mais 1. E isso sempre vai acontecer. A quantidade de pontos que você vai marcar é sempre uma a mais do que a quantidade de espaços. Trazendo esse raciocínio para o nosso problema, os pontos seriam as barreiras. Só que tem um detalhe. Observe que nós temos um ponto no início e um ponto no final. Ou seja, a largada seria considerado um ponto e a chegada também. Mas a gente pode até considerar e descontar eles no final, já que nem a largada nem a chegada são representadas por barreiras. Então, de maneira muito prática, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a distância total, 1.000, vai dividir 1.000 por 25 e vamos encontrar o número 40. O que significa 40? 40 representa a quantidade de espaços. Se eu quisesse saber a quantidade de pontos considerando o início e o fim, ou seja, a quantidade de barreiras, vamos colocar aqui, ó, a quantidade de barreiras, eu teria que pegar esse 40 e somar com 1, ou seja, 41. O grande detalhe é que no início e no fim nós não temos barreiras, então a gente tem que descontar 2, que é o início e o fim. Então, finalizamos
com a quantidade de barreiras efetiva igual a 39, o que nos garante a alternativa letra A. Então é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.